Infraestrutura urbana no Parque Cuiabá, Mato Grosso. O que é infraestrutura urbana? Infraestrutura urbana é um conjunto de serviços básicos prestados a uma cidade. Nesse caso, é tanto o mobiliário urbano quanto os equipamentos públicos. O mobiliário urbano é tanto a calçada, a pavimentação, o poste de iluminação, que também transmite a segurança, quanto os equipamentos públicos, seria o CRAS, posto de saúde, posto policial, e entre outros. Esses direitos são previstos na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, previsto no artigo 182 e 183 da Constituição Federal, e ele prevê diretrizes gerais e outras providências. Um pouco sobre o Parque Cuiabá. Foi construído em 1975 e habitado em 1979. Suas casas eram inicialmente todas construções padrões que foram modificadas pelos próprios moradores ao longo dos anos. Ele é um bairro afastado do centro urbano e, segundo o censo de 2010, possui aproximadamente 10 mil habitantes, mas hoje em dia a população é visivelmente maior. O bairro Parque Cuiabá não se trata de uma região de interesse político ou de interesse em especulação imobiliária. Sendo localizado em uma região periférica, sofre com a falta de investimentos e o vilipêndio de órgãos públicos ou mesmo do governo, como podemos ver nos vídeos a seguir, que denunciam um pouco das faltas e carências existentes no bairro. As calçadas do bairro são extremamente problemáticas. Isso porque, como vocês podem ver, não tem o tamanho adequado para passagem segura e inclusiva das pessoas, apresentam muitos desníveis e muitas vezes obstáculos no meio do caminho. Então, é muito comum que as pessoas andem nas vias, comprometendo sua segurança. Assim, em consequência de todos esses problemas, causam um efeito direto na locomoção de pessoas com deficiência física ou outra dificuldade motora, pois esses cidadãos são condicionados à escolha de comprometer a sua segurança passando pelas ruas, que ainda assim não estão em boas condições, ou se manter dentro de suas casas e ocupar outros lugares mais centrais e que recebem mais atenção dos órgãos públicos. Isso porque, além de tudo, faltam rampas de acessibilidade nas calçadas, sendo que a maioria está concentrada na avenida principal, a Avenida 5. Sobre as vias, estão em condições igualmente precárias, limitando e atrapalhando muito a locomoção da população ou qualidade de vida, porque essas pessoas, às vezes, não conseguem alguns serviços, como entrega de comida delivery, entrega de encomendas ou coleta de lixo. Outro fator que afeta a vida dos moradores em relação à segurança e infraestrutura é a falta de faixas de pedestre e sinalização de trânsito. As faixas estão quase todas apagadas. Mesmo que a maioria das vias sejam locais e possuam pouco movimento de automóveis, há as ruas coletoras e avenidas com maior necessidade e carência desse mobiliário urbano. Sobre as placas de sinalização de trânsito, estão em maior quantidade do que as faixas, mas, mesmo assim, carecem de um pouco mais de atenção em sua manutenção. Por exemplo, essa placa que indica uma faixa de pedestre, mas essa faixa não existe. Outro exemplo é essa placa que está obstruída. Como forma de lazer, as pessoas utilizam os espaços públicos e de convivência, podendo ser praças com pontos de encontro. No entanto, esses espaços, como vocês podem observar, quase não possuem mobiliário urbano, faltando bancos, lixeiras, apoio de bicicleta. E nesse local, há o parquinho para as crianças, mas se encontra em um estado precário. A falta desses mobiliários urbanos faz com que os locais caiam em desuso, por não ser atrativo aos moradores, mesmo contendo espaços abertos que poderiam ser utilizados para esse fim. Nesse caso, o mobiliário urbano que está faltando é o poste de luz, que influencia diretamente na segurança do bairro. Muitas ruas e espaços públicos, como praças e áreas de convivência dos moradores, carecem de iluminação pública. Essas ruas escuras são quase sempre vazias, servindo apenas como local de passagem rápida, pois os moradores não se sentem seguros para passar um tempo em frente às suas casas, se relacionando com os vizinhos ou mesmo sozinhos,
devido à grande possibilidade de roubo ou assalto. Aqui, o mobiliário urbano que está faltando é o ponto de ônibus. As pessoas buscam refúgio do sol em outros locais e, ao avistar de longe, saem correndo para alcançar o transporte público, podendo atravessar a rua, expondo-se ao perigo. No 5º artigo da Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei. No entanto, no bairro Parque Cuiabá, a precariedade dos equipamentos públicos, ou mesmo a inexistência deles, como por exemplo, CRAS, dificulta o acesso da população aos serviços base. O mesmo ocorre com os postos de saúde, que com a precariedade da falta de profissionais, demora no atendimento, além da falta de medicamentos. Da mesma forma ocorre com base da polícia, onde não há profissionais suficientes para atender a população, pois a quantidade não acompanha a demanda, visto que o mesmo não atende somente ao bairro. A Praça Cultural é um local destinado à convivência, onde ocorrem shows e eventos gratuitos. Mas o local está abandonado pelo governo, sofrendo com vandalismos e ausência de cuidados, também como um ponto que carece de segurança. Para finalizarmos, uma das formas de solucionar a problemática é primeiro entender que o problema presente no bairro Parque Cuiabá não é a falta de planejamento ou a falta de conhecimento, e sim a falta de investimentos, que é causada pelo desleixo dos órgãos públicos ao escolher investir em áreas de interesse imobiliário ou áreas de grande visibilidade dentro da cidade, assim negligenciando bairros periféricos. Se o bairro Parque Cuiabá recebesse o devido investimento, seria um bairro muito melhor para se viver, e não só para se viver, como também para ser frequentado. Assim, tendo mais visibilidade dentro da cidade e seus moradores tendo qualidade de vida bem melhor.